Na AP, como é que chega o golpe, assim? É muito... Vocês sofrem muito com o golpe de 64 ou isso vem se intensificar depois? Não, sofre bastante com o golpe, né? Porque teve muita prisão. Agora, é interessante porque eu considero que naquele momento o que estava mais focalizado eram as ligas camponesas, né? Então, as prisões no Nordeste, a Julião, toda a perseguição dos sindicatos, né? Os sindicatos estavam muito na mira, né? Foram fechados a CONTAG. Então, eu acho que essa parte foi mais, né, focada tanto do que o movimento estudantil, embora o estudantil foi, né, Ibiúna e tal. Mas a questão camponesa e a questão operária foram muito fortes, né? E vocês lá, por exemplo, em São Paulo, vocês frequentavam os dominicanos nessa época? Sim, claro, frequentava. Como é que se dava essa ligação de vocês? Seguinte, olha, com os dominicanos a gente tinha muita relação porque vários deles, né, eram filósofos e ajudavam demais, tanto na reflexão quanto no acompanhamento do que a gente fazia, discutia. Eu morava muito perto de lá, eu morava na Rua Bartira e os dominicanos são ali para baixo, então ia muito lá. Frei Lepanher, tinham vários freis que eram assim referência, né? Que ajudavam muito nessas reflexões todas, muito importante. E eles eram, até na imprensa, os dominicanos nessa época eram considerados, né, um grupo curioso, digamos assim, né? Era um grupo referência, porque eles tinham, acho que, grandes filósofos, pessoas que discutiam muito, pensavam muito, tinham um trabalho de militância que depois ficou muito conhecido, né? Com o Beto, né? O Beto eu só conheci mesmo na prisão, porque a gente teve preso na mesma época, né? E depois tivemos muito relacionamento também. Mas nessa época não, nessa época era mais esses outros frades, porque a gente fazia também o jornal Brasil Gente, né? E eram os dominicanos, né, que cuidavam desse jornal Brasil Gente, que teve muita importância na época. E fala um pouquinho então dessa questão do Brasil Urgente, porque o Frei Josafá, 64, ele tem, né, que... Eu acho que foi 64 que ele saiu do Brasil. Acho que foi um pouco depois, mas ele era fundamental, mas muita gente pegou, né, essa experiência importante do Brasil Urgente. Não deu para continuar como existia na época, porque não tínhamos condições, né? Porque com o golpe tudo foi fechado, perseguido. Bom, o Brasil Urgente não foi algo assim que eu tive uma participação tão importante. Tinha uma relação, né? Colaborava através também de outros estudantes e outras pessoas que estavam envolvidas, né, nas discussões com os dominicanos, mas era um instrumento muito importante, um instrumento de denúncia da época, era um instrumento também que mostrava o que tinha de riqueza, né? Foi uma época muito rica. A época anterior de 64, toda a parte cultural, né? Essa produção que se tinha era muito importante, né? E o Brasil, gente, jogou um papel nisso. Infelizmente, não deu para continuar, né? Mas é impossível não lembrar, quando se fala em dominicanos, dessa contribuição para a área de vocês, então. Né? E você participava dessa forma que você falou do Brasil, gente, via AP ou não? Eram outras... Não era exatamente via P, era muito em função da proximidade dos trabalhos, das discussões que a gente tinha, né? Mas não exatamente como a AP, né? Não. E, assim, as reuniões de vocês, porque eu conheço uma pessoa que hoje mora na França e ele fala, eu abria muito meu apartamento para o pessoal da AP. Quer dizer, eram reuniões clandestinas?
tinha esse formato? Olha, na época, né, em 64, pelo menos do que eu participei, ainda não era tão clandestino. O que tinha era que as discussões que eram feitas, os documentos que eram analisados, a partir de 64 ficaram problemáticos, né? Então, porque qualquer coisa era considerado subversivo, era motivo de perseguição, então era muito mais interessante você discutir isso sem ser abertamente, né? E ter aprofundamentos do que você fazer grandes reuniões. Não deu. Depois de 64, essa coisa de grandes reuniões, né, desaparece, né? E durante um bom tempo a gente não teve condições disso, né? E as relações de vocês AP com a igreja? Você falou dos dominicanos, que é uma coisa um pouco diferente, né? Mas a igreja, arcebispo, enfim, bispos em geral, como é que era? Olha, a relação, a gente não chegava a ter tanta militância religiosa, né? Eu nunca tive muita militância religiosa. A relação que tinha era ou com o Padre Enzo, que era o monsenhor lá da PUC, que era uma preciosidade de pessoa, né? E que então nos apoiava muito nas discussões, ou então o Padre Coraza, que era o orientador, né, espiritual da AP. Às vezes tinham outros, né, de outros colégios também, que tinham uma participação grande, mas não algo muito institucional, não. Eu não tive.